Bom dia, meninos! Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa história do casamento da Emília, aquele casamento de mentirinha que a Narizinho e o Pedrinho inventaram com a boneca Emília com o porquinho Rabicó. Olha só quem está aqui hoje! Diga um oi para o Visconde de Sabugosa, ele vai daqui a pouco aparecer na história, tá bom? Enquanto isso, ele vai ficar quietinho ali, tá bom, Visconde? Depois você vem, tá bom? E nós vamos continuar a história do casamento da Emília. Lembram que semana passada a professora contou a história que a Emília ia se casar de mentirinha com o porquinho Rabicó? Mas como o porquinho Rabicó não estava se comportando, o Pedrinho ficou muito bravo e mandou o porquinho embora e trouxe o vidro azul para fazer parte. E pois bem, passado-se uma semana e chegou finalmente o dia do casamento. O casamento de brincadeirinha. E é justamente dessa parte que a professora vai continuar, tá bom? E sabe quem é que vai casar? O vidro azul já saiu, foi embora porque ele fez a parte dele. Hoje quem vai casar de mentirinha com a boneca Emília é o porquinho Rabicó. Porque daí ele ficou paradinho lá durante todos esses dias, né? Brincando lá no quintal do sítio, até o dia da brincadeira do casamento. E hoje é o dia da brincadeira do casamento acontecer. Vamos lá? Olha só. Está aqui neste livro chamado Reinações de Narizinho. Olha aqui em cima. O autor é o Monteiro Lobato, tá bom? Vamos continuar? Parte 2 da história O Casamento da Emília. Passado-se uma semana, a Narizinho foi se queixar com a vovó Dona Benta e disse assim, Narizinho: ai, vovó, este noivado está acabando com a minha vida. Todos os dias eu tenho que fazer sala para os noivos. Como isto cansa, vovó. Dona Benta olhou e disse assim: mas, Narizinho, o que está faltando para o casamento? Narizinho disse: os doces, vovó. Onde já se viu um casamento sem doces? Dona Benta olhou para sua netinha e disse assim: já sei, Narizinho, ó, pegue essas moedas e vá comprar os doces para a festa de casamento que vai acontecer daqui a pouco. Como era justamente aquilo que a Narizinho queria, lá se foi ela, com as moedas na mão, aos pinotes, dando cambalhotas e saltitando e cantando de felicidade, comprar os doces. E adivinha o que ela comprou? Seus doces preferidos. Paçoquinhas! Ela comprou várias paçoquinhas. E realmente chegou, afinal, o horário do casamento da Emília com o Rabicó. Sim, a tia Anastácia fez até um bolo de verdade, para depois do casamento de mentirinha, de brincadeirinha, os convidados ali comerem as paçoquinhas e o bolo. Sim, Pedrinho, sabe o que o Pedrinho fez? Lá no sítio tem uma árvore com bastante sombra, uma laranjeira, ou seja, uma árvore de laranjas. Pedrinho colocou uma mesa embaixo daquela árvore, porque tinha muita sombra, né? Pegou uma toalha bem bonita, colocou em cima da mesa, pegou um prato com o bolo e as paçoquinhas e colocou em cima daquela mesa. E estava pronta a festa para o casamento de mentirinha da Emília com o Rabicó. E os convidados também chegaram. E nessa festa, olha, tinha convidados de verdade e tinha convidados de mentirinha. Os convidados de verdade eram a tia Anastácia, a Dona Benta e também os animaizinhos da fazenda lá do sítio.
Porquinhos, vaquinhas, cavalinhos, galinhas também estavam ali passeando pelo terreiro. Eles também automaticamente iam participar da festa do casamento da Emília com Rabicó. Mas também tinha convidados de mentirinha. Vocês acreditam que o Pedrinho pegou várias pedras e ele pegou as pedras e ele pegou e desenhou em cada pedra olhinhos, narizinho e boquinha e foi colocando ali, fazendo de conta que aquelas pedras eram convidados ali do casamento, só que eram de brincadeirinha também, assim como o casamento. E chegou a hora, tchararam, 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 e lá vieram os noivos. A Emília estava com um vestido bem bonitinho, pegou um véu de brincadeirinha de noiva, colocou na sua cabeça e veio. E sabe como o Rabicó estava? O Rabicó estava com uma cartola na cabeça e um laço de fita amarrado no pescoço, muito elegante. E os noivos chegaram. E sabe quem que era o padre que ia fazer o casamento? O Visconde, ele mesmo. E o Visconde fez o casamento de brincadeirinha entre a boneca Emília e o porquinho Rabicó. Sim, terminado aquela cerimônia, Narizinho abraçou a boneca Emília, dando um chorinho, uma lagrimazinha de verdade, e começou a dar conselhos para a boneca Emília. Depois, como a Emília ela não tinha dedos, e daí a Narizinho pegou e fez aliança com casca de laranja e colocou no bracinho da Emília, como se fosse o quê? Uma aliança de casamento, mas era feito o quê? De casca de laranja. E a Emília ficou muito feliz. A mesma coisa o Pedrinho fez no porquinho Rabicó. Deu um abraço no porquinho, pegou uma aliança feita de casca de laranja, só que essa era bem grandona, e colocou no pescoço do Rabicó e começou a dar conselhos para ele. Só que o Rabicó não queria saber de mais nada, sabe por quê? O Rabicó começou a sentir cheiro do bolo e das paçoquinhas. E o Rabicó não via a hora daquilo tudo terminar para ele comer aquele bolo e aquelas paçoquinhas. Só que ele tinha que esperar. Mas o Pedrinho percebeu que o Rabicó queria comer o bolo e os doces. Então o Pedrinho disse assim: "Ora só! Tenha modos, porquinho Rabicó. Se comporte pelo menos hoje." Mas o Rabicó não conseguia se comportar e ficava só farejando aquele bolo e aqueles doces. Sim, terminada a cerimônia, o Pedrinho perguntou para Narizinho: "E agora, Narizinho, o que vamos fazer?" Narizinho olhou e disse: "Também não sei. O que nós vamos fazer, Pedrinho?" Pedrinho pensou e disse assim: "Já sei! Podemos ver outra brincadeira para nós fazermos." Mas Narizinho disse: "Pedrinho, eu estou tão cansada. Vamos descansar um pouquinho, depois a gente pensa numa brincadeirinha." Enquanto Pedrinho e Narizinho estavam conversando e distraídos, e a Emília olhando a sua aliança, né, de casca de laranja, foi o momento que o porquinho Rabicó viu que ninguém estava prestando atenção e começou a se aproximar da mesa do bolo e doces. E começou a se aproximar e foi se aproximando e pegou o prato e deu uma mordida. Quando foi isso, Narizinho viu aquilo e gritou: "Pedrinho, olha lá! Acuda os doces! Acuda o bolo!" Quando o Pedrinho virou-se e viu aquela ação feia do Rabicó, Pedrinho ficou muito bravo. Pegou um pedaço de pau que estava ali perto e saiu em direção ao porquinho Rabicó e deu uma paulada bem no lombo do porquinho. E Pedrinho dizia: "Cachorro, ladrão, marquês de uma filha."
bolo e os doces. Rabicó deu um berro espremido e disparou pelo sítio, mas não largou o prato de bolo e com as paçoquinhas ali. E foi um desastre. Saiu correndo, o Pedrinho correu atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. E ele comeu, o Rabicó comeu o bolo e as paçoquinhas inteirinhas, sozinho. Não deixou nada para ninguém. Foi um desastre total. A festa se desorganizou. Emília chorou, esperneou de raiva e dizia assim para Narizinho: é isso! Eu bem que estava querendo me casar com o Marquês de Rabicó, mas ele não sabe respeitar a sua esposa. Narizinho quis consolar a boneca Emília e disse assim: calma, Emília. Isso não quer dizer nada. Rabicó é meio desmiolado, não nego, mas com o tempo ele vai criando juízo e ainda acabará sendo um excelente esposo para você. E depois disso, é preciso esquecer tudo isso, sabe por quê? Um dia o Rabicó vai virar um príncipe. E se ele virar um príncipe, Emília, você vai virar uma princesa. Mas Pedrinho, que estava muito bravo com o Rabicó, depois de ver aquela feia ação do porquinho, estragou tudo que o Narizinho disse. E o Pedrinho falou assim para Emília: príncipe nada, Emília! Narizinho está te enganando. Rabicó nunca foi príncipe e nunca será príncipe. Ele é um porco e dos mais porcalhões. Fique sabendo. Ao ouvir aquilo, a boneca Emília caiu para trás, pum, desmaiada. Fim. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E assim termina o casamento de mentirinha da boneca Emília com o porquinho Rabicó. Acreditem só que o porquinho não aguentou esperar a hora de servir os convidados com o bolo e com as paçoquinhas. E mal terminou a cerimônia, ele pegou aquele prato de bolo e de paçoquinhas e saiu correndo. Mesmo o Pedrinho, com um pedaço de pau correndo atrás dele, não conseguiu alcançar. E o porquinho Rabicó comeu todas aquelas delícias sozinho. Emília ficou muito brava, afinal... O seu marido de mentirinha, não estava se comportando. E desmaiou. Sabe por quê? Porque ela achava que ele seria um príncipe, mas o porquinho nunca será um príncipe. Ai, 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 que confusão. Mas, sem mais demorar, vamos para a atividade de hoje, crianças. Olha, com a ajuda do papai ou da mamãe ou de algum adulto aí, vamos para a nossa atividade. O que a professora quer que vocês façam hoje? Vocês vão fazer um desenho também dessa parte do casamento da Emília, que a professora terminou de contar. Como que vocês vão colocar na folha de sulfite ou no caderninho, tá? Vocês vão escrever hora do conto, colocar a data, 24 de abril de 2020, e depois vocês vão escrever o casamento da Emília, 2 pontinhos, pode colocar final ou o casamento da Emília, 2 pontinhos e parte 2, tá? Vocês vão decidir o que vocês vão colocar. E vocês vão fazer um desenho desse casamento de brincadeirinha. Pode colocar as partes, pode colocar a hora que o porquinho estava casando com a boneca Emília e ele só estava de olho na mesa com o bolo e as paçoquinhas. Pode fazer também a festa toda arrumadinha embaixo da árvore, tá? A mesa com o bolo, os doces em volta. Pode fazer os convidados. Pode fazer a parte em que o porquinho está saindo correndo com o prato com o bolo e os doces e o Pedrinho atrás dele, correndo, tentando pegar ele, mas não alcançou. Pode fazer a parte em que a boneca Emília
pum, desmaia no final, porque ela ficou muito triste, porque o seu marido não estava se comportando. Olha, hoje tem tanta coisa legal, muita coisa legal. E eu sei que vocês vão fazer os desenhos mais lindos do mundo, que a professora quer ver quando a gente voltar a ter as aulas lá na escola. Enquanto isso não acontece, nós vamos por aqui, tá bom? Ó, beijo pra vocês, estou morrendo de saudade e não vejo a hora da gente voltar pra escola, que eu quero dar um abraço apertado em cada um de vocês, tá bom? Ó, beijos, tchau, até a próxima aula!